I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Minha História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o ataque a Pearl Harbor, que dá início à participação americana na Segunda Guerra Mundial. E a ideia é falar um pouco sobre o ataque e suas consequências. Mas, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento a Tatá, ao Grande Ratão e ao Fred, que financiam o podcast. E lembrar que você que está escutando pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram, @Mundinho de História. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Em julho de 1939, os Estados Unidos encerrou o Tratado de Comércio e Navegação com o Japão, já que durante a década de 30, os ânimos entre os dois países aqueceram, principalmente devido à invasão japonesa à China, que os Estados Unidos não via com bons olhos. E no ano seguinte, em 1940, os Estados Unidos passou a restringir a exportação de matérias-primas para uso militar que fossem direcionadas para o Japão, com uma tentativa de enfraquecer, de conter o expansionismo do imperialismo japonês. Em meados do ano de 41, a Indochina inteira foi ocupada pelo Japão, ao mesmo tempo que o Império Japonês entrou oficialmente no eixo se aliando política e militarmente a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. E é o mesmo ano em que os Estados Unidos e o Japão romperam oficialmente todas as relações comerciais e financeiras. Ao longo do resto do ano, os dois países tentaram entrar em negociações para pacificar as relações e evitar um conflito. Mas o então primeiro-ministro japonês Tojo Hideki já havia decidido que o caminho seria a guerra. A guerra só ocorre quando um lado decide. Há várias e várias coisas a serem feitas antes. E a decisão já havia sido tomada. Mesmo com as negociações acontecendo, mesmo com contato sendo mantido entre os dois países, o Japão entraria em guerra. E coube ao almirante Yamamoto Yosoruko planejar o ataque contra a frota do Pacífico dos Estados Unidos. A ideia era destruir a frota americana do Pacífico de forma a acabar com qualquer oposição militar que os americanos pudessem fazer na região, de forma que permitindo então que o Japão pudesse livremente conquistar a Ásia e o Pacífico. Em 5 de novembro, a ordem, obviamente secreta, foi oficialmente dada. A marinha japonesa deveria, então, planejar um ataque, mas deveria estar atenta, porque apesar de não ser do interesse japonês, as negociações ocorriam e vai que surgiam efeitos. No dia 26 de novembro, Nagumo Shuichi, um vice-almirante, determinou que sua frota, com 6 porta-aviões, 2 encoraçados, 3 cruzadores e 11 contra-torpedeiros, rumassem para as proximidades do Havaí. Eles ficaram aproximadamente a 440 km de distância das ilhas e usariam cerca de 360 aviões para o ataque. Na base americana, o clima era de uma possível guerra, de possível confronto, mas sem certeza, mas com uma grande possibilidade. No dia 27, os americanos alertaram a base que a movimentação de Nagumo deveria sim ser considerada uma ameaça de guerra. E o Kimmel, o almirante responsável pela defesa de Pearl Harbor, foi instruído a preparar defesas. Mas ele falhou. Ele se preocupou em proteger aviões e não defender a base em si. Ele não expandiu a busca por inteligência e ele manteve parte da frota ancorada com a tripulação em terra, de forma que seriam não apenas alvos fáceis, mas difíceis de serem protegidos posteriormente. Tudo isso porque, apesar da ameaça, ele não acreditava que Pearl Harbor seria um alvo. Em 7 de dezembro, foi descoberto que o embaixador japonês deveria solicitar uma reunião com o secretário de Estado americano. Essa descoberta pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos deixou claro
que a indicação era que o embaixador japonês entregaria a declaração de guerra. Washington, temendo um ataque a Pearl Harbor, tentou alertar a ilha. Só que o general Marshall, com medo de que qualquer comunicação por telefone pudesse ser interceptada por japoneses, decidiu enviar um telegrama para a ilha. Só que, por motivos de organização, ele atrasou, chegando à ilha apenas após o ataque. Horas antes do ataque, o USS Condor avistou um submarino japonês e 2 horas depois, cerca de 2 horas antes também antes do ataque, o USS Ward informou a base que engajaram contra um submarino japonês que havia entrado em terras americanas. Enquanto Kimmel, o almirante, esperava a confirmação do evento, os japoneses se aproximavam. Curiosamente, um soldado chamado George Elliot treinava no momento, pela manhã, o manuseio do radar e identificou uma grande presença de aviões na tela que o radar havia detectado, informou seus superiores, mas a informação foi ignorada, porque era o mesmo horário marcado para a chegada de um esquadrão de B-17 bombardeiros pesados americanos na ilha. Dessa forma, ignorando 2 ou 3 avisos ou indicações, os americanos não estavam preparados. Às 7h55 da manhã, o primeiro avião inimigo foi identificado. Estima-se que, na primeira onda, cerca de 200 aviões japoneses foram utilizados. Logo, em um domingo de manhã, permitiam a maior surpresa possível contra os inimigos. Nessa primeira onda, grande parte dos aviões americanos foram atacados, a ponto de que dos 126 aviões que estavam na ilha, apenas 43 não foram danificados e apenas 6 conseguiram decolar para enfrentar o ataque. Ao mesmo tempo, como eu falei, a frota de Kimmel estava ancorada, e era um alvo fácil. Com o uso de bombas e torpedeiros, os navios foram duramente atingidos. O USS Oklahoma, por exemplo, foi atacado 4 vezes em 5 minutos e as explosões foram tão grandes que o navio basicamente virou 180 graus. O USS California, o principal navio da frota, o navio mais poderoso, foi destruído também. A tripulação não pôde fazer nada, além de observar enquanto ele lentamente afundava na água. Os americanos tentaram contra-atacar com os uso de armas antiaéreas, com aviões, mas o ataque era muito grande e era uma surpresa muito grande também para ser repelido. Às 8h50, a segunda outra ocorreu e novamente a marinha foi duramente atingida e 10 minutos depois os aviões recuaram. A marinha japonesa conseguiu se aproximar de Pearl Harbor, atacar a base e voltar sem ter sua marinha, sem ter seus navios atacados e com um número de baixas muito inferior aos americanos. Estima-se que os americanos perderam 2.300 soldados, com ainda outros 1.000 que ficaram feridos, junto com a destruição de 3 cruzadores, 3 contra-torpedeiros, mais de uma centena de aviões e danos a outros navios, enquanto os japoneses perderam menos de 100 soldados e apenas 2 submarinos, alguns mini submarinos e no máximo 60 aviões. Do ponto de vista bélico, foi uma vitória japonesa. A marinha recuou sem um dano e causou um grande ataque à marinha americana. Mas o sucesso não foi total, por 2 pontos. Primeiro, porque os estoques de combustível para a marinha não conseguiram ser destruídos totalmente. Ainda foram preservados. E segundo, os 2 porta-aviões americanos do Teatro do Pacífico não estavam em Pearl Harbor. Eles estavam em missões no mar e por isso não foram atacados. E apesar do dano na marinha, a marinha não foi aniquilada. Os japoneses provocaram os Estados Unidos acreditando que seriam capazes de impedir qualquer reação, qualquer contra-ataque, mas calcularam errado. Eu destaco os porta-aviões porque a Segunda Guerra Mundial mostrou, foi esse momento de virada de chave da importância dos porta-aviões. Os japoneses chegaram a menos de 500 quilômetros de Pearl Harbor com centenas de aviões e bombardearam a ilha em 1 hora e recuaram. Essa é a importância dos porta-aviões. É permitir que operações aéreas sejam realizadas em outro lugar muito mais longe do seu país, muito mais longe de uma base, de forma efetiva. Não é à toa que as grandes potências bélicas no mundo hoje têm porta-aviões, inclusive porta-aviões nucleares, que podem ficar
até 20 anos sem serem abastecidos de combustível, dependendo apenas dos suprimentos para os soldados. E a Segunda Guerra Mundial foi esse momento. No dia seguinte, o Congresso americano aprovou a declaração de guerra contra o Japão com quase unanimidade. Apenas Janet Rankin, uma republicana, votou contra e, assim, os japoneses selaram seu destino. Eles não sabiam, obviamente, e estavam confiantes, mas a Guerra do Pacífico entraria em outro nível. Agora, o Japão não teria que lidar apenas contra a Inglaterra e tropas da Holanda, mas sim contra os Estados Unidos, que se consolidava cada vez mais como potência militar. A Guerra do Pacífico não foi tranquila, foi extremamente sangrenta para ambos os lados. O Japão poderia muito bem ter evitado esse confronto ou diminuído os seus danos, calculado melhor. Mas um erro de cálculo do Japão, um erro de estratégia, forçou os Estados Unidos a uma guerra que o Japão não tinha como ganhar. E o resultado, todo mundo sabe. O Japão foi derrotado em agosto de 1945, após Hiroshima e Nagasaki serem destruídas pelo uso das bombas atômicas pelos Estados Unidos da América. Eu agradeço a todo mundo que estou ou pode estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no YouTube e no Instagram para estar sempre por dentro quando o novo episódio for publicado. Lembra ainda que no seu aplicativo favorito de escutar podcasts, de escutar músicas, você pode ainda nos seguir, porque assim você será avisado quando eu publicar um novo episódio. E no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast com valor mensal, que ajuda muito que ajuda a manter o programa no ar, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios dos amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha possa gostar de entender um pouco mais sobre o episódio da semana ou sobre história como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenha entendido e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!